Você já amou alguém tanto que se perdeu completamente no processo de tentar salvá-lo? Esta pergunta ecoa nos corações de milhões de pessoas que vivem o drama silencioso de amar um viciado. Existe uma linha tênue entre amar incondicionalmente e se autodestruir em nome desse amor. Quando essa pessoa que amamos está lutando contra um vício, essa linha se torna invisível e extremamente perigosa para nossa própria sanidade mental e emocional. O amor se transforma em obsessão, a esperança em desespero e nossa vida em um caos constante. Maria vendeu seu carro para pagar a terceira internação do filho. Pensei que desta vez ia dar certo. Conta com voz embargada pela emoção acumulada ao longo de anos de sofrimento. 3 semanas depois, ele estava usando drogas novamente, como se nada tivesse acontecido. Como se todo o sacrifício dela não tivesse significado absolutamente nada. Carlos dormiu 15 anos ao lado de uma estranha que tinha o rosto da mulher que amava profundamente. Toda noite rezava para acordar e encontrar minha esposa de volta. Relembra com os olhos marejados de lágrimas que nunca secavam completamente, carregando a dor de quem perdeu alguém que ainda estava fisicamente presente. Júlia tinha apenas 17 anos quando descobriu o vício do irmão mais velho, que sempre foi seu herói e exemplo de vida. Pensei que se eu amasse forte o suficiente, se fosse paciente o suficiente, se me sacrificasse o suficiente, ele pararia por mim. O vício não escolhe família, não respeita amor, não negocia com esperança ou súplicas desesperadas de quem ama. Quando chega em nossas vidas, transforma todos em reféns de uma guerra impossível de vencer. Separar a pessoa amada da substância que a consome lentamente, dia após dia, célula por célula, sonho por sonho, até que reste apenas uma sombra do que um dia foi. Nessa batalha diária e exaustiva, frequentemente perdemos a nós mesmos no processo doloroso e devastador. Existe um nome científico para o que acontece conosco: codependência. É quando nossa vida gira inteiramente em torno de outra pessoa, quando acordamos pensando neles, dormimos preocupados com eles e passamos o dia inteiro tentando controlar algo que está completamente fora do nosso controle. A codependência é como 2 pessoas se afogando simultaneamente em águas turbulentas e perigosas, onde uma tenta salvar a outra, mas ambas acabam sendo arrastadas para o fundo. Uma tenta desesperadamente salvar a outra, mas ambas acabam submergindo juntas nas águas turbulentas do vício, que não perdoa nem distingue vítimas. Os sinais da codependência começam de forma sutil e quase imperceptível ao observador externo, mas devastadores para quem os vive. Uma mentira que escolhemos acreditar porque é mais fácil que enfrentar a realidade crua e dolorosa. Uma desculpa elaborada que inventamos para protegê-los das consequências naturais de seus atos. Um limite que flexibilizamos apenas desta vez, prometendo a nós mesmos que será definitivamente a última vez que cederemos. Roberto se tornou um verdadeiro especialista em inventar desculpas criativas e convincentes para o filho viciado em todas as situações imagináveis. No trabalho, na família, comigo mesmo, em todos os lugares onde precisava explicar o inexplicável. Era muito mais fácil mentir do que aceitar a verdade dolorosa que estava bem diante dos meus olhos, gritando para ser reconhecida. Nossos limites pessoais se dissolvem como açúcar na chuva torrencial do vício. O que antes era completamente inaceitável se transforma em apenas desta vez. O que costumava ser um nunca categórico se transforma em um talvez hesitante e cheio de dúvidas que nos corroem por dentro. O codependente desenvolve uma perigosa tolerância emocional ao caos e à instabilidade constante que se torna o novo normal. Assim como o viciado precisa de quantidades cada vez maiores da substância para sentir o mesmo efeito, nós precisamos de mais drama, mais caos, mais crises para nos sentirmos verdadeiramente necessários e importantes na vida deles. Lucia vivia em um estado de alerta constante e desgastante, que consumia toda a sua energia vital. Cada telefonema inesperado, cada atraso sem explicação, cada mudança sutil de humor era analisada minuciosamente como se fosse uma questão de vida ou morte. Eu analisava absolutamente tudo procurando sinais reveladores, pistas,
evidências do que estava acontecendo. Minha vida inteira se transformou em uma investigação permanente e exaustiva, onde eu era simultaneamente detetive, juiz e vítima. O amor incondicional que oferecemos tem um preço altíssimo e devastador. E quem paga essa conta somos sempre nós, com nossa saúde, nossa paz, nossa identidade. Sandra desenvolveu síndrome do pânico aos 34 anos de idade, uma jovem que antes era cheia de vida e sonhos. Meu corpo estava literalmente gritando o que minha mente se recusava terminantemente a aceitar. Eu simplesmente não conseguia mais continuar assim, sem me destruir completamente no processo. Perdemos completamente nossa identidade no processo desesperado de tentar salvar alguém do vício que os possui. Quem éramos antes de tudo isso começar? O que realmente gostávamos de fazer em nosso tempo livre? Quais eram nossos sonhos pessoais mais profundos e significativos? Absolutamente tudo fica em segundo plano quando passamos a viver exclusivamente em função do vício de outra pessoa, como satélites orbitando um planeta em chamas. Marcos cancelava sistematicamente programas especiais com os próprios filhos para resolver mais uma crise urgente do irmão viciado que nunca terminava, que sempre se repetia em ciclos viciosos intermináveis. Hoje meus filhos me perguntam com uma tristeza profunda nos olhos que me parte o coração: pai, quando é que a nossa família vai ser verdadeiramente mais importante que os problemas do tio? A codependência é também um tipo de vício extremamente destrutivo e silencioso que raramente é reconhecido pela sociedade. Viciamos em tentar controlar o incontrolável, em nos sentirmos absolutamente indispensáveis, em acreditar firmemente que somos a única salvação possível de alguém que está se afogando. Patrícia percebeu essa realidade de forma particularmente dolorosa e reveladora, que mudou sua vida para sempre e a libertou de anos de sofrimento desnecessário. Eu me tornei completamente viciada em tentar curar o vício dele, mais viciada que ele próprio na substância. Quando finalmente percebi essa verdade devastadora, entendi que éramos, na verdade, dois viciados convivendo na mesma casa, alimentando mutuamente nossas dependências destrutivas. E então chega inevitavelmente o momento mais difícil de todos, aquele que define o resto de nossas vidas. A verdade brutal que absolutamente ninguém quer ouvir, mas que todos desesperadamente precisam escutar para se libertar. Você simplesmente não pode salvar quem não quer genuinamente ser salvo, por mais que isso doa profundamente e contradiga tudo o que acreditamos sobre amor. A recuperação real do vício só acontece quando a própria pessoa genuinamente quer se recuperar, quando toma a decisão consciente de mudar, não quando nós queremos desesperadamente que ela se recupere, não quando imploramos, chantageamos ou ameaçamos. Essa é a diferença fundamental e crucial entre verdadeira salvação e codependência destrutiva que nos consome. Fernando conta que o dia em que sua mãe finalmente disse com firmeza: "Não vou mais te ajudar", foi exatamente o dia em que ele tocou o fundo do poço e decidiu mudar. Porque pela primeira vez na vida, as consequências dos meus atos eram exclusivamente minhas, sem proteção externa, sem rede de segurança familiar. Existe um momento específico de quebra total em cada história real de codependência, um divisor de águas definitivo. É quando o amor próprio finalmente grita mais alto que o amor pelo outro, quando a autopreservação supera a necessidade de salvar. Clara estava internada no hospital após sofrer um infarto aos 43 anos de idade, uma mulher jovem sem histórico cardíaco. Quando o médico perguntou especificamente sobre fatores de estresse e ela começou a contar detalhadamente sobre o marido viciado, ele foi absolutamente direto. "Senhora, quem realmente precisa de tratamento urgente aqui é a senhora, não ele. Você está se matando tentando salvá-lo. A verdadeira libertação da codependência não representa abandono cruel ou desamor como muitos acreditam erroneamente. É, na verdade, amor maduro e consciente, amor que protege ambas as partes. É entender profundamente que ajudar nem sempre significa literalmente fazer tudo por eles, resolver todos os problemas, pagar todas as dívidas. Estabelecer limites claros
não é crueldade quando se trata de vício. É pura sanidade mental e emocional, é autopreservação necessária. É conseguir dizer com amor: eu te amo profundamente, mas não vou mais participar ativamente da sua autodestruição sistemática. Regina começou a frequentar regularmente o Nar-Anon e sua vida mudou completamente de direção. Descobri que não estava nem um pouco sozinha nessa luta diária e silenciosa. Outras mães passavam exatamente pelo mesmo sofrimento indescritível. Carregavam as mesmas culpas, os mesmos medos. Percebi que eu podia amar meu filho incondicionalmente, sem necessariamente me destruir no processo, que amor verdadeiro às vezes exige distância. Existem ferramentas extremamente poderosas disponíveis para quem enfrenta a codependência e quer se libertar. Grupos de apoio especializados como Al-Anon e Nar-Anon oferecem suporte específico e direcionado para familiares de viciados. Terapia especializada em codependência pode ser absolutamente transformadora e libertadora, oferecendo perspectivas completamente novas. José aprendeu a dizer não com amor genuíno depois de anos de terapia. Filho, eu te amo demais para continuar facilitando sua destruição. Foi simultaneamente a frase mais difícil e mais libertadora de toda a minha vida, o momento em que recuperei minha dignidade. A recuperação é completamente possível, tanto para quem enfrenta diretamente o vício, quanto para quem vive intensamente a codependência. Mas ela só começa verdadeiramente quando paramos de tentar controlar obsessivamente a vida deles e começamos finalmente a cuidar adequadamente da nossa própria vida e bem-estar físico e mental. Quando entendemos profundamente que nossa felicidade pessoal não pode jamais depender da sobriedade de outra pessoa, que somos responsáveis apenas por nossas próprias escolhas. Quando aprendemos definitivamente que podemos amar alguém incondicionalmente sem nos perder completamente no processo. Amar alguém não significa necessariamente se perder por ele, se sacrificar até não sobrar nada. Amor verdadeiro, às vezes, significa deixar ir, estabelecer limites saudáveis e confiar que são capazes de encontrar o próprio caminho. Se você está vivendo isso agora, saiba que sua vida também importa imensamente. Sua dor é completamente válida e você merece encontrar paz, mesmo que isso signifique amar à distância segura. Salvar a si mesmo não é egoísmo destrutivo. É a única forma real de estar verdadeiramente disponível para amar de forma genuína e saudável. Se este conteúdo tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Curta este material se ele fez diferença. Comente sua experiência. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Prepare-se para próximos conteúdos com revelações impactantes sobre este tema.